O Estado vai ficar com 196 obras que eram do Banco BPN, Sim, sim. obras que são fundamentalmente de artistas portuguesas, de Vera da Silva, De várias de épocas, Paula portanto, Rego, as de várias gerações. épocas, e que vão integrar a coleção do Estado. O valor da coleção são cerca de 5 milhões de euros, e estas 196 juntam-se à coleção do Estado. Há aqui um dado muito importante que é esta coleção irá para Coimbra, portanto não ficará em Lisboa, vai para Coimbra, onde em articulação com o município vamos criar um centro de arte contemporânea, ali naquela região centro, que depois permitirá ligar diferentes centros de arte contemporânea no país. E este é um dado importante porque esta coleção BPN, que agora fica para o Estado, é, se quiser, a segunda parte da coleção que começou com a aquisição da coleção dos Mirós. A coleção Mirós, que também ficou para o Estado em 2017, 2018, e que foi cedida para estar em exposição no Porto. E, portanto, o que eu quero aqui destacar é, por um lado, a importância do Estado dizer esta coleção é importante, o Estado tem que ficar com ela, e depois descentralizar e ter uma parte no Porto e outra parte em Coimbra. Isso deve ser importante porque vai anunciar isso, ou seja, o Sr. Ministro das Finanças ou o Sr. Primeiro-Ministro julgou importante sinalizar esse ato com a presença dos dois, Ministro da Cultura e Ministro das Finanças. Sim, repara, vamos ver, a coleção BPN, na sequência da falência do BPN, ficou, enfim, aquilo que é parvalora, não vou aqui explicar, nós técnicos não interessa, mas de qualquer maneira exigia, se quiser, um trabalho conjunto entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura e sociedades que tinham, digamos assim, esta coleção. E, portanto, implicou fundamentalmente o Governo, no seu conjunto, afirmar há interesse em que esta coleção fique na esfera do Estado. E por isso quisemos que ela integrasse a coleção do Estado. Integrará. E será colocada em Coimbra para aí criar um novo polo de arte contemporânea portuguesa. Eu estou-me a lembrar de uma atrapalhada que houve aqui há uns tempos com o desaparecimento, o sumiço de umas obras de arte que não sabiam onde estavam e depois foi pedido um relatório. O que é que se passou? Nunca mais ouviu falar de nada. Bom, esse é um dossiê que tem pelo menos, que existe pelo menos desde os anos 90. O que eu determinei foi que até ao final do ano de 2019 a Direção-Geral do Património Cultural tinha que fazer uma conferência de inventário e dizer claramente onde é que estão as obras de arte, em que condições de preservação estão e quais são aquelas que estão realmente por localizar. E esse foi um trabalho que eu, se quiser, não larguei até ao dia que me foi entregue o relatório. E que foi agora recentemente. Foi entregue. E, portanto, o relatório, sintetizando as conclusões, são o ponto do universo de partida não são 170 obras, são 156 obras por localizar, à data do início do trabalho. Há 49 que estão por localizar desde 1992. 1992. E este trabalho todo, agora indo aos locais, fazendo a verificação em loco, tirando fotografias, falando com outras instituições, sabe-se. A conclusão final é, estão por localizar 94 obras. O Ministério da Cultura não tem competências para investigar. E, portanto, o que aconteceu a estas 94 obras de arte será algo que será reportado às instâncias competentes na área do Ministério da Justiça. Houve uma preocupação, um foco, se quiser, de resolver algumas questões que há muito tempo estavam por ter uma solução. O que referiu dos carrilhões de Mafra, que agora em fevereiro vão tocar, o Convento da Saudação. Isto só para explicar um ponto do Convento da Saudação que é importante, porque eu conto muitas vezes esta história. No dia em que eu tomei posse, como Ministra da Cultura, a capa de um jornal diário era um buraco na cultura. E a fotografia era precisamente a do Convento de Saudação, onde está instalado o Espaço do Tempo, um projeto do Rui Horta, que tinha colapsado. E, portanto, fizemos questão de resolver os problemas que estavam por resolver há bastantes anos. Então, vamos ao futuro. E no seu plano há 3 objetivos claríssimos que eu vou resumir, que é o território,
as estruturas artísticas, E os os artistas, artistas. os criadores, etc., e as empresas e os cidadãos. É uma ideia sua de quem foi este critério? Porque este critério aconselhou-se, falou com o Primeiro-Ministro, falou com a sua equipe. Como é que nasceu o território, as empresas e os criadores e os artistas? O processo de pensamento estratégico é sempre partilhado, nunca é de uma cabeça só, como é evidente. Sim, Mas, digamos, é talvez o resultado de um ano, já de mandato, 1 ano e 3 meses, de estágio, entre aspas. talvez, e também de algo que eu procuro sempre, por onde vou exercendo cargos públicos, é de pensar estrategicamente o setor e pensá-lo para o futuro. Se quiser, estratégia foi pensada, no fundo, olhando para o país. O país, como é que a cultura nasce, circula, chega ao território. O território tem que ser a base. Atrai. Sim, o território é a base, é o texto. O território é o que conta a nossa história. É onde se programa, E onde se ela se cria, escreve. e onde se escreve. É o nosso património, é a criação artística, é a circulação de artistas. O território tem especificidades geográficas, demográficas, sociais, económicas, e é para esse território que nós temos que construir uma política pública de cultura. Nós não podemos fazer esta definição de estratégia como se tratasse de uma página em branco, como eu disse. Não é em branco. Tem uma história, tem uma configuração, tem gentes, tem comunidades, e é nesse território que nós temos que assentar a política pública de cultura. Nesse território, estruturas artísticas e artistas criam, programam, circulam. E fazem-no para pessoas que vivem, empresas que trabalham, que investem nesse território. E, portanto, pensarmos o território com as estruturas artísticas e com as pessoas é um tripé, porque, na verdade, é o nosso país. E nós temos que definir política pública para o país. As ideias mobilizadoras, ou, se quiser, as medidas mobilizadoras estão dentro de cada um destes pontos de estratégia. Portanto, nós começámos pela estratégia, agora vamos às medidas, digamos assim, concretas, que contêm em si, espero eu, ideias mobilizadoras. Conta satélite, como referiu. A conta satélite é muito importante, precisamente porquê? Porque a posição do governo tem sido sempre a seguinte: a cultura é uma área transversal. Não se contém, nem pode conter, na área governativa, cultura. Eu dou um exemplo. Quando o Instituto Camões investe na internacionalização dos artistas e dos autores, isto é investimento em cultura. A conta satélite é algo que é recomendado nacional e internacionalmente, há bastante tempo, como um instrumento de medição e de verificação do impacto que o investimento em cultura tem no país. É um instrumento consolidado nas contas nacionais. Que vão abrir, que vão inaugurar, digamos. E que ao longo deste mandato vamos trabalhar entre o INE e o Ministério da Cultura para ter a conta satélite consolidada nas contas nacionais, que vai dizer o quê? Vai dizer quanto é que por ano é o investimento público e privado em cultura. Para nós sabermos quanto é investido em cultura, qual é o impacto que tem do ponto de vista de criação de empregos, do ponto de vista de fixação no território, ou seja, no conjunto de medição de impacto. Isto é fundamental para nós podermos acabar o mandato sabendo exatamente qual é o que é que se gasta, quanto é que se gasta em cultura e qual é o impacto que esse investimento tem no país. Qual é o seu grande argumento para dar um subsídio? Nós devemos dar um subsídio segundo o quê? A qualidade é tão subjetivo? Não há, a ministra não compete fazer avaliação de qualidade, de tudo. E também eu tenho algum problema com a palavra subsídio, porque sabe porquê? Eu explico porquê. É que nós não falamos em subsídios na educação ou na saúde. E é igual. Pois não. Da mesma maneira como os nossos impostos financiam o Serviço Nacional de Saúde ou a escola pública, os nossos impostos também devem servir para financiar a oferta de cultura. E, portanto, quando nós dizemos subsídio na cultura por oposição a investimento na saúde, nós estamos, no fundo, se quiser, a estigmatizar a cultura, que é algo que eu profundamente tentarei sempre desconstruir. O Estado tem que investir em cultura, em saúde, em educação, em infraestruturas, e em nenhum destes setores se diz subsídio, só na cultura. E por que será? Porque precisamente... O que envenenou isso? Porque precisamente, julgo eu, quando se fala de cultura, não se fala da dimensão, lá está, do que o território tem, claro, da infraestrutura, da rede.
fala mais sempre só da circunstancial, companhia ou da A ou B. circunstância, Não, sim. temos que falar sobre a cultura e aquilo que é a oferta de cultura que existe no território. Da mesma maneira como existe a oferta de saúde ou existe a oferta de escola pública. É disso que temos que falar.